Fala pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje vou trazer um tema muito importante, que é a relação do esporte e a saúde mental. Como o esporte pode agregar na vida de pessoas que estão passando por algum transtorno mental, uma pessoa que tem ansiedade, uma pessoa que está com depressão, como o esporte e a atividade física podem agregar na vida dessa pessoa. Nesse vídeo eu vou trazer muita informação, dados, coisas importantíssimas, então desde já compartilha com aquela pessoa que precisa ver esse vídeo para ajudar na vida dela e vamos levar essa corrente do bem para frente. Bora pro vídeo! Bom, para a gente começar contextualizando um pouco esse tema, a Organização Mundial da Saúde traz um dado muito legal. Cerca de 700 milhões de pessoas hoje, isso representa uma parcela de 10% da população mundial, sofre algum tipo de transtorno mental. Depressão, ansiedade ou alguma coisa relacionada. Isso é muita coisa, pessoal. A gente tem que entender que a depressão hoje é a doença que é o mal do século. Tem uma pesquisa muito importante que diz que em 2030, essa doença, a depressão, vai ser a doença que mais vai atingir a população, que mais vai assolar a nossa população. Então é um tema muito importante e delicado que a gente precisa começar falando e abordando desde já. Agora eu gostaria de trazer um pouquinho dessa realidade dos transtornos mentais aqui para o nosso país, o Brasil. A gente tem a impressão que o brasileiro é um cara muito feliz, né? E realmente ele é feliz, mas alguns dados preocupam um pouquinho. Um dos dados importantes é que o Brasil é o país top 1 hoje com pessoas mais ansiosas da América Latina. Isso é um dado extremamente importante e preocupante. E outro dado muito assustador é que cerca de 85% dos brasileiros reclamam que sofrem com algum transtorno mental. Isso me deixa um pouco preocupado porque nós aqui da área da saúde, da área de educação física e outras áreas da saúde, vamos ter que lidar com uma sociedade doente que está vindo aí com o uso excessivo de tecnologia, falta de esporte e de sociabilização. Ô professor, mas beleza então. Quais são os benefícios então do esporte para esse tipo de transtorno? O que o esporte vai realmente agregar? Primeira coisa que a gente tem que entender, quando a gente pratica atividade física, a gente reduz a liberação de um hormônio que chama cortisol. O que o cortisol faz no nosso corpo? Ele é o hormônio relacionado ao estresse. Então quando eu tenho muito cortisol, eu me torno uma pessoa muito estressada. E o exercício físico ele retarda a liberação desse hormônio, nos deixando com a sensação maior de bem-estar. Outra coisa importantíssima na parte hormonal, a gente tem que pensar, por exemplo, em hormônios que são liberados durante a prática de esporte, de atividade física, que são hormônios do prazer. Hormônios que são as endorfinas, né, que estão relacionadas a essa sensação de humor, de bem-estar, que também são liberadas durante a atividade e o esporte. Então são duas coisas já fundamentais para combater esses tipos de transtornos. Outra coisa muito massa da gente pensar é que quando a gente faz esporte, atividade física, tem uma coisa que ocorre no nosso cérebro que chama neurogênese. Isso eu estava vendo, eu achei muito interessante. O que é a neurogênese? É a criação de novos neurônios no cérebro, o que, por exemplo, retarda doenças como Alzheimer, doenças que podem afetar a área do cérebro, que são assim, inúmeras. Então, olha o tanto de benefício que a gente tem quando a gente pratica atividade física. Aí a gente parte para aquela ideia, né? Então, beleza, se eu fosse receitar um protocolo para uma pessoa que nunca treinou e está sofrendo com ansiedade, com depressão, quantas vezes por semana ela tem que treinar? De 3 a 5 vezes, 30 minutos a 1 hora, é o ideal. Mas se ela treinar uma vez, já é alguma coisa que vai mudar a vida dela. E aí a gente também pode pensar em quais esportes, né, a gente pode trabalhar com esse tipo de pessoa, com esse quadro clínico. Eu particularmente prefiro esportes a céu aberto, onde a pessoa vai ter contato com a natureza, vai ter contato com algumas coisas mais tranquilas, aquele sentimento de paz. Sabe quando você vai fazer uma corrida na beira da praia? Aquele sentimento? Então eu acho que esse tipo de esporte é muito indicado para esse tipo de quadro clínico. E, além disso, esportes que vão aumentar o nível de socialização. Esportes em grupo, por exemplo. Você arrumar uma turma de vôlei para você fazer um jogo semanal, uma turma de futebol para você participar com seus amigos. Então, aquele esporte que você vai trocar uma ideia, vai trocar uma experiência, vai poder conversar um pouco da situação que você está passando. Esse tipo de coisa é muito importante. Então, se eu fosse receitar um esporte, seria esportes em grupos e esportes a céu aberto, na natureza. Galera, é mais ou menos isso.
Se você curtiu esse tipo de conteúdo, achou que é relevante, compartilha com as pessoas para o YouTube entender que esse é um conteúdo que precisa ser passado para outras pessoas verem, ouvirem e conseguirem acessar. E se você tem interesse em conhecer um pouco mais da minha vida, tem um vídeo aqui no canal onde eu conto um pouco mais da minha trajetória. Sou um cara que atua há mais de 5 anos no mercado, trabalho com crianças, adolescentes, adultos, então realmente eu tenho experiência para estar falando alguma coisa para vocês e quero realmente poder agregar na vida de cada um. Deixa aqui um comentário se você já passou por alguma experiência do tipo, se o esporte conseguiu ajudar você a melhorar, e a gente vai sempre conversar, trocar ideia para juntos conseguirmos ser mais fortes. Vem comigo e bora lá!